Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos para esse tempo de reflexão na palavra e eu dou aqui as boas-vindas a cada um que está nos assistindo nesse instante. E o meu desejo, a minha oração é de que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que nós possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Filho Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver então a mensagem que Jesus, através do apóstolo João, envia à igreja que está em Pérgamo. Pérgamo é uma cidade também importante dentro do Império Romano e há uma igreja com cristãos nessa igreja e Jesus começa a sua mensagem dizendo a eles que ele é aquele que tem a espada afiada dos dois lados. E o significado da espada aqui é a autoridade e o poder que Jesus tem para poder julgar e castigar. E quando ele inicia também essa sua mensagem à igreja de Pérgamo, ele diz que sabe que eles moram no lugar onde está o trono de Satanás. Nós, quando estudamos um pouco de história, vemos que quando se estabelecem os tronos, então existe uma dominação, um domínio ao exercício dessa autoridade dentro de todo o território daquele reino. E o que Jesus diz aqui é de que a cidade de Pérgamo, onde está o trono de Satanás, porque além do culto ao imperador, que era obrigatório naquela região ou naquela cidade, também haviam outros templos de outros deuses. Então a disseminação de diversas religiões e crenças, fazendo com que houvesse por parte destas pessoas um ataque à igreja de cristãos que estava em Pérgamo. Por isso que aquela igreja vai ouvir de Jesus que mesmo diante de toda aquela situação tão difícil que eles enfrentavam, com tantas religiões e com tantos templos e tudo aquilo que estava envolvido no dia a dia daquela igreja, eles recebem uma mensagem de Jesus que diz: olha, vocês são fiéis, pois não abandonaram a fé, e a fé em Jesus. Esse também é um desafio para nós nos dias de hoje. Nós temos hoje, com tantas coisas ao nosso redor, até mesmo os diversos tipos de igrejas, de seitas, de informações, de nós permanecermos firmes em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, e não sermos tomados por esses outros ensinamentos que nos afastam de Jesus e daquilo que Ele nos ensinou para que nós vivêssemos. O fato da igreja de Pérgamo ouvir de Jesus, de que eles permaneceram fiéis e não abandonaram a fé, não os isentou de ouvir de Jesus a respeito de que algumas coisas haviam contra eles e que Jesus observa a respeito da vivência do dia a dia daquela igreja. Uma delas é com relação ao ensino de Balaão. E no que consiste essa doutrina de Balaão? Em resumo, é de que aquelas pessoas elas foram levadas a comerem carnes sacrificadas a ídolos e a praticarem imoralidades sexuais. Então, Balaão, através da sua influência junto àqueles israelitas naquele tempo lá atrás, levou então aquelas pessoas a essas práticas. E isso estava começando também a entrar no meio da igreja com essas falsas doutrinas. Além dessa de Balaão, também Jesus se refere também a essa igreja sobre os nicolaítas. Nós já falamos sobre isso. Eles acreditavam que se é a alma que se salva, o que eu fizer com o meu corpo está tudo bem. Estava tudo envolvido com idolatria e imoralidade sexual. E por conta disso, Jesus está advertindo essa igreja: vocês estão permitindo que essas pessoas entrem no meio da igreja e disseminem esse tipo de ensinamento que não é o ensinamento que eu tenho para vocês. E por causa disso, Jesus então vai dizer a respeito de arrependam-se. Vocês precisam se arrepender de permitir que estas coisas estejam entrando dentro da igreja.
Da mesma forma hoje, nós precisamos ser muito cuidadosos, zelosos, observarmos sempre a palavra e evitar que estas coisas entrem na igreja do Senhor Jesus. Não se trata de denominação, se trata sim dos ensinamentos de Jesus através da sua palavra e que nós devemos viver e que isso deve fazer parte do dia a dia de cada um que faz parte do corpo de Cristo. Veja que ele diz que vai usar a espada, essa espada afiada de dois lados, e que ela está na boca dele. Já que ele tem essa autoridade e o poder para poder julgar e castigar, eu também quero trazer um outro texto que fala a respeito da palavra de Deus como espada, que está lá em Hebreus 4:12, e que nos diz que, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Veja, Jesus tem o poder e a autoridade para usar essa espada. E quando a palavra de Deus, ela realmente entra no nosso coração, ela tem esse poder de ir ao mais profundo lugar da nossa alma e do espírito, para poder lá no íntimo, no nosso íntimo, poder ver exatamente quais são os desejos e os pensamentos que nós temos. Quando nós somos confrontados com a palavra, nós verdadeiramente descobrimos quem somos. E quando nós temos a coragem de admitir o que somos e o que estamos vivendo em relação à palavra, ou quando nós não vivemos de acordo com a palavra, é momento de nos arrepender. O arrependimento, mais uma vez, é nós mudarmos a direção, é permitirmos a ação de Deus na nossa vida através do Espírito Santo e experimentarmos o poder de Deus em nós, para que a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, tudo o que somos e tudo o que temos, comece a viver exatamente os ensinamentos de Jesus. Para aquele que vencer, Jesus promete duas coisas. A primeira, que ele vai dar do maná escondido. Eu lembro da história do povo de Israel caminhando pelo deserto durante 40 anos e Deus proveu o alimento, o maná, que era o sustento para o corpo físico de cada um daqueles que estavam naquela caminhada. E a palavra nos ensina que Jesus é o pão que desceu do céu. É aquele alimento que eu e você precisamos diariamente para poder nutrir a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito daquilo que é dele, para que nós possamos caminhar dia a dia e enfrentarmos todas as situações, todas as lutas que estão acontecendo ao nosso redor. Não é só naquela época em Pérgamo, quando Jesus disse àquela igreja que ali naquela cidade era o trono de Satanás. Satanás está estabelecido em todos os lugares. E a diferença é de que, como filhos de Deus, como sal e luz, como tendo a verdadeira luz que é Jesus em nós, nós precisamos fazer diferença onde nós estamos. Por isso nos alimentamos de Jesus, nos alimentamos da verdade, da palavra, dos ensinamentos, para vivermos dia a dia a nossa vida e sermos fiéis até o final, porque é Ele que nos supre, é Ele que nos alimenta. Jesus também promete que aquele que vencer vai receber uma pedra branca com um novo nome. E é interessante observar que naquela época, na cidade de Pérgamo, havia uma prática de que, diante de uma situação que envolvia acusação e culpado ou inocente, a pessoa que estivesse levando aquela pedra branca diante daquela situação, ela era considerada inocente. E aqui, quando ele fala a respeito de pedra branca, ele está falando de que eu e você, que o recebemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, conforme a Bíblia nos ensina, nós teremos essa pedra branca, porque não há mais acusação para aqueles que estão em Jesus Cristo.
Então nós vamos passar da morte para a vida eterna e vivermos essa nova realidade. E esse novo nome é o novo nome que nós recebemos como filhos de Deus, por sermos aqueles que confiam em Deus, na sua salvação, e podemos assim desfrutar dessa esperança desde agora em relação à eternidade, que é aquilo que Jesus nos prometeu. Como nós estamos andando hoje diante de tantas situações que têm acontecido? Satanás está trabalhando no meio de tantas situações. E o nosso papel, a nossa responsabilidade é de buscarmos sempre na palavra de Deus, nos ensinos de Jesus, na direção do Espírito Santo, a maneira certa, correta de vivermos esse tempo em que nós estamos vivendo, fazendo a vontade de Deus, sendo sal, sendo luz, sendo aqueles que são usados poderosamente pelo Espírito Santo para poder também levar outras pessoas a conhecerem esse grande amor de Deus. Como igreja de Jesus, como igreja de Cristo, como nós temos nos preocupado com a verdadeira doutrina que são passadas, ensinadas, ou nós estamos buscando em outros lugares, em outras fontes. Nós precisamos buscar sempre a direção para a nossa vida, na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus. A minha palavra para nós, nesse momento, é de que nós nos voltemos simplesmente e de maneira muito pura para os ensinos de Jesus, para buscarmos conhecer mais a Deus, vivermos na presença dEle e através da direção do Espírito Santo, cada vez mais sermos parecidos com Jesus. Vamos caminhar juntos? Vamos buscar a presença de Deus? Vamos orar. Pai de amor, eu quero te agradecer nesse instante, porque através da tua palavra, nesse texto, podemos ver que teu Filho Jesus é aquele que tem a autoridade através da palavra. Ele tem o poder, através da palavra, de poder transformar a nossa vida, de transformar o nosso pensamento, a nossa vontade, para vivermos o que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. A verdadeira vida nós só podemos encontrar em Jesus. O sentido verdadeiro da vida só está quando nós compreendemos os ensinos de Jesus e vivemos ele a cada dia. Que o Espírito Santo nos ajude a viver esses ensinos e que nós, na nossa individualidade, como corpo de Cristo, estejamos sempre vivendo conforme a Tua palavra, para que possamos ser encontrados naquele dia que Jesus volta, prontos, preparados e aprovados, Pai. Nos abençoe nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Também quero orar com você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. O tempo está passando, nós não temos qual é o dia, a hora que Jesus volta, mas Ele diz que volta. E se você ainda não entregou a vida a Jesus, não perca essa oportunidade. Agora eu quero fazer uma oração com você, e você pode repetir essa oração de entrega da sua vida a Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que eu tenho vivido longe dos teus ensinos e dos teus caminhos. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Me recebe como teu filho e me ajude sempre através do teu Espírito Santo, para que ele venha habitar em mim e eu possa viver os teus planos e propósitos maravilhosos e assim cada vez mais estar preparado para a volta de Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez a sua decisão por Jesus, ou se você está voltando para Cristo nesse momento, ou se você também precisa de aconselhamento, de direção, de alguma ajuda da parte espiritual, você tem o nosso contato na tela. Nós estaremos aqui prontos e com o desejo realmente de acompanhar você e a sua vida e falarmos mais a respeito desse Jesus tão maravilhoso que é o dono da igreja. Deus abençoe a cada um, fiquem todos na paz de Cristo. Amém.